As luzes de São Paulo piscavam como estrelas caídas, enquanto Camila Vargas se agarrava à sua taça de champanhe. O terraço do Hotel Copacabana Palace transbordava de risadas e conversas que se misturavam com a música de jazz ao vivo. A festa de noivado de sua irmã estava perfeita. Perfeita demais. "Mais um brinde para os noivos!" gritou alguém, e Camila ergueu sua taça automaticamente. Seu vestido azul marinho, alugado para a ocasião, coçava nas costas. "E você para quando, irmãzinha?" A voz de Daniela, sua irmã mais velha, cortou o ar como uma faca na manteiga. "Aos 25, já deveria ter pelo menos um namorado sério, né?" Os olhares curiosos caíram sobre Camila como holofotes. Sentiu o rosto pegando fogo. "Tô focada em outras coisas", respondeu, tentando fazer a voz soar firme. "Em quê? Nesse piano que você toca de vez em quando?" Pensei que já tinha superado essa fase. Daniela soltou uma risadinha que foi acompanhada pelas amigas. "O conservatório de música ainda é minha meta", murmurou Camila, mas ninguém mais a escutava. 3 taças depois, Camila contemplava a cidade da mureta. O álcool tinha suavizado as bordas da sua ansiedade, transformando-a numa melancolia morna. Todo mundo tinha alguma coisa. Um anel de noivado, uma carreira de sucesso, uma vida planejada. Ela só tinha medo. Medo e um talento que mantinha trancado, como um passarinho numa gaiola pequena demais. Parece protagonista de novela das 8 trágica. A voz masculina a surpreendeu, grave e zombeteira. "Leonardo Mendonça. Léo, seu vizinho de infância, seu primeiro amor secreto, seu confidente até a adolescência, os separar em universos sociais diferentes. Agora era personal trainer de famosos, com um corpo esculpido como estátua grega e um sorriso que derretia corações. Chegou atrasado", observou ela, ignorando o friozinho na barriga. "Como sempre. Pontualidade é para quem não sabe fazer entrada triunfal." Léo se apoiou na mureta ao lado dela, perto demais. Cheirava a sândalo e a alguma coisa indefinível que sempre foi só dele. Camila notou que ele não tinha vindo sozinho. Uma loira deslumbrante num vestido vermelho esperava a poucos metros, mexendo no celular com cara de tédio. "Nova conquista?" perguntou, tentando soar desinteressada. "Ciúmes, Cami?" Os olhos escuros dele brilharam divertidos. "Nos seus sonhos, Mendonça." Trocaram olhares carregados de história, de momentos compartilhados, de chances perdidas. "Te vi tocando outro dia", disse ele de repente. "Naquele café no centro. Você tava..." Procurou a palavra. "Incrível." O coração de Camila deu uma cambalhota. "Tava me espiando?" "Passava ali." Léo desviou o olhar. Devia se inscrever naquela audição do conservatório. Para dar vexame de novo, né? O álcool a deixava sincera, vulnerável, para mostrar que eles estão errados. A intensidade na voz dele a surpreendeu. Um garçom passou oferecendo champanhe. Camila pegou mais uma taça. Precisava de coragem para o que estava prestes a fazer. "Sabe qual é o pior da minha vida?" As palavras saíram atropeladas. "Não é não ter namorado. É não ter vivido nada. Absolutamente nada." Léo a olhou curioso. "Define nada." "Sou virgem, Léo." As palavras escaparam como passarinhos assustados. "Aos 25. Patético, né?" A expressão de surpresa de Léo foi genuína. "Isso não tem nada de errado, Cami. Mas eu tenho algo errado", continuou ela. "Tenho medo. De tudo. De tocar em público. De me apaixonar. De viver." Um silêncio carregado se instalou entre eles. São Paulo pulsava sob seus pés, indiferente aos seus dramas pessoais. "Sua ficante tá te esperando", murmurou Camila, apontando para a loira que agora lançava olhares impacientes. "Não é importante", respondeu ele sem tirar os olhos de Camila. Alguma coisa mudou no ar. Uma corrente elétrica, uma possibilidade. "Preciso de um favor", disse ela abruptamente, se virando para encará-lo. O champanhe lhe dava uma coragem que nunca teve. "Um favor grande." Léo arqueou uma sobrancelha, intrigado. "Que tipo de favor?" Camila o pegou pelo braço e o puxou para um cantinho mais reservado do terraço, longe de ouvidos indiscretos. As luzes da cidade formavam um cenário perfeito para sua loucura momentânea.
Preciso que você seja minha primeira vez. Soltou as palavras suspensas entre eles, como flocos de neve antes de cair. Os olhos de Léo se arregalaram, incrédulos. O quê? Cami, o álcool tá falando por você. Não, ela balançou a cabeça. É a primeira decisão corajosa que tomo em anos. Seus olhos brilhavam com determinação. Não quero romance, não quero complicação. Só quero começar a viver e confio em você. Léo passou a mão pelo cabelo, visivelmente nervoso. Não posso fazer isso. Somos amigos, Camila. Mal nos vemos mais, rebateu ela. E nós dois sabemos que sempre rolou algo entre a gente. Algo que nunca exploramos. A expressão de Léo se fechou. E depois? Voltamos a ser os vizinhos que se cumprimentam no Natal? Exatamente, Camila assentiu, embora algo dentro dela se contraísse com essa perspectiva. Uma noite, sem compromisso, uma ajudinha entre amigos. Léo a estudou como se nunca a tivesse visto antes. Desde quando você é tão... direta, desde que me cansei de ser invisível. Camila deu um passo em direção a ele. Ou você tem medo de não conseguir parar? A provocação ficou suspensa no ar, pesada como uma tempestade prestes a estourar. A campainha do apartamento ecoou como um trovão na tranquilidade dominical. Camila pulou do sofá, derrubando o chá sobre a mesinha. Não esperava visitas. Seus dedos pentearam rapidamente o cabelo bagunçado enquanto caminhava até a porta. Ao abrir, seu coração parou por um instante. Leonardo Mendonça estava na soleira, com uma expressão indescritível no rosto bronzeado. Usava jeans escuros e uma camiseta branca que contrastava com sua pele. Simples, devastador. Pensei que tinha esquecido, murmurou ela, cruzando os braços sobre o pijama de flanela. Tentei. A sinceridade na voz dele a desarmou. O silêncio entre eles era tão denso que dava para cortar com uma faca. Camila se afastou para deixá-lo entrar, consciente do apartamento bagunçado, com partituras espalhadas sobre o piano digital no canto. Quer café? Perguntou, buscando normalidade no absurdo da situação. Prefiro clareza, respondeu ele, a estudando com aqueles olhos que pareciam ver através das suas defesas. Você estava bêbada ontem à noite ou realmente quer isso? Camila respirou fundo. A luz matinal se filtrando pelas persianas desenhava listras douradas no chão. Já não tinha a coragem líquida do champanhe. As duas coisas, confessou-se surpreendendo. Tava bêbada e quero. Léo assentiu devagar, como processando informação complicada. Precisamos de regras. Regras. Um sorriso involuntário se desenhou nos lábios dela, tão típico dele, sempre planejando. Regra número 1. Vai ser só uma vez. A voz soava firme, quase profissional. Não tem segunda temporada. Óbvio. Ela assentiu com entusiasmo demais. Regra número 2. Nada de sentimentos envolvidos. Continuou andando pela sala como se ditasse condições de um contrato. Quem falou de sentimentos? Camila fingiu indiferença. Regra número 3. Ninguém pode saber. Jamais. Como se eu fosse postar no Instagram. Retrucou, revirando os olhos. Léo parou na frente dela, subitamente sério. Última regra. Se em algum momento você quiser parar, a gente para, sem perguntas. Essa consideração a tocou mais do que queria admitir. Combinado. Léo se aproximou, eliminando o espaço entre eles. Sua mão roçou a bochecha de Camila, um toque leve como o bater de asas de uma borboleta. Quando? Perguntou ela, a voz virando um sussurro. Hoje à noite? A pergunta flutuou entre eles. No meu apartamento, mais neutro. Camila concordou, repentinamente consciente de cada centímetro do seu corpo, da proximidade do dele. Às 8, confirmou ele, recuando em direção à porta. E Cami, não se arrependa antes de chegar. O loft de Léo resplandecia com uma luz aconchegante quando Camila chegou, pontual como um relógio suíço. Janelões enormes emolduravam o skyline urbano, transformando a cidade numa obra de arte viva. Lugar bonito, comentou ela, tentando disfarçar os nervos enquanto observava os móveis minimalistas e a cozinha de aço inoxidável. Vantagens de torturar famosos em troca de dinheiro,
brincou ele, servindo 2 taças de vinho tinto. O clima vibrava com uma tensão elétrica, enquanto compartilhavam a bebida, conversando sobre trivialidades. Era uma dança estranha, familiar e desconhecida ao mesmo tempo. Música? Perguntou ele, se aproximando de um aparelho de som. Me surpreenda. Notas de jazz preencheram o espaço. Léo estendeu a mão, convidando-a para dançar. Um gesto antiquado, quase romântico. Isso não estava nas regras, sussurrou ela contra o peito dele, enquanto se moviam devagar. Só improviso, murmurou ele no ouvido dela, provocando arrepios. Seus corpos se encaixavam perfeitamente, como se tivessem sido desenhados um para o outro. A respiração de Camila acelerou quando as mãos de Léo desceram pelas suas costas. Podemos parar, ofereceu ele, lendo seu nervosismo. Não quero parar. As palavras saíram com uma segurança que ela não sabia que tinha. O primeiro beijo foi hesitante, uma pergunta silenciosa. O segundo, uma resposta contundente. O terceiro apagou qualquer dúvida restante. As mãos de Léo eram mapas que percorriam territórios inexplorados. As de Camila, descobertas constantes. Entre sussurros e risinhos nervosos, a roupa foi sumindo como folhas no outono. Você é linda, murmurou ele contra a pele dela, cada palavra uma carícia adicional. O quarto se transformou num universo paralelo, onde só existiam eles dois. Onde as inibições se dissolviam como açúcar na água quente. Tem certeza? Perguntou uma última vez, os olhos buscando confirmação. Nunca tive tanta certeza de nada, respondeu ela, o puxando para si. O que se seguiu foi uma viagem sensorial. Dor momentânea transformada em prazer crescente. Desajeitamento inicial convertido em ritmo sincronizado. Medo desvanecido em confiança absoluta. E, finalmente, uma explosão de sensações que a catapultou para um espaço onde o tempo perdia significado, e seu corpo era uma constelação de estrelas pulsantes. Depois o silêncio. Um silêncio gostoso, como um cobertor quentinho sobre seus corpos entrelaçados. Léo desenhava padrões invisíveis nas suas costas nuas, enquanto Camila descansava sobre o peito dele, escutando o ritmo do coração dele. Tá tudo bem? Perguntou ele, beijando a testa dela com ternura inesperada. Melhor que bem, respondeu, surpresa com a serenidade que a invadia. Me sinto completa. Léo a olhou com uma expressão que ela não soube decifrar. Preocupação? Culpa? Algo mais profundo? Você se arrepende? A pergunta escapou dos lábios dela antes que pudesse contê-la. Não, respondeu ele, após uma pausa que durou uma eternidade. Mas me preocupo que você vá se arrepender amanhã. Camila se levantou, segurando o lençol contra o peito. Não sou tão frágil assim, Léo. Nunca pensei que fosse. O olhar dele era intenso, quase perturbador. Só que você merece mais que isso. O que é isso exatamente? Desafiou ela. Um favor entre amigos, respondeu, repetindo as palavras dela da noite anterior. Camila sorriu, sentindo uma estranha libertação. Obrigada. Por quê? A confusão franziu a testa dele. Por me ajudar a recomeçar. Se inclinou para beijá-lo de leve, um beijo de despedida. Agora posso seguir em frente. O que Léo não sabia era que, enquanto ela se vestia para ir embora, Camila já planejava seu próximo passo. O piano a esperava. E talvez pela primeira vez teria coragem de tocá-lo sem medo do fracasso. Amanhã gravaria aquele vídeo que vinha adiando há meses. E talvez, só talvez, não estaria sozinha quando apertasse publicar. O vídeo acumulava comentários num ritmo alucinante. Camila, sentada na frente do piano digital, interpretava uma versão emocionante de Claro de Luar, enquanto a luz matinal acariciava seu perfil. O que chamava a atenção dos espectadores, no entanto, era a silhueta masculina que cruzava fugazmente o fundo do enquadramento. Na sua academia exclusiva da Barra da Tijuca, Léo deslizou o dedo sobre a tela do celular pela 5ª vez consecutiva. Cada reprodução revelava o mesmo detalhe. Um cara jovem, bonito, com uma xícara na mão, sorrindo para Camila. Seu estômago se contraiu involuntariamente. Stalkeando alguma conquista?
A voz de Marcos, seu sócio, o sobressaltou. Léo bloqueou a tela num movimento rápido, acompanhando uma cliente em potencial. Claro, Marcos sorriu cético. Por isso que você tá com essa cara de cachorro abandonado. Tenho clientes esperando. Léo guardou o celular e se dirigiu para a área de treino, ignorando a pontada que sentia no peito há 3 dias. O acordo tinha sido claro. Uma noite, sem compromisso. Fim da história. Então por que não conseguia parar de pensar nela? O café Artemisa vibrava com conversas enquanto Camila ajustava o microfone. O pequeno palco, iluminado com luzes amareladas, tinha se tornado seu refúgio semanal. Desde aquela noite com Léo, alguma coisa tinha mudado dentro dela, como se um muro invisível tivesse desabado. E agora nossa pianista favorita, Camila Vargas, anunciou o dono do local. Os aplausos a receberam quando seus dedos tocaram as primeiras notas. Fechou os olhos, se deixando levar pela melodia que compunha há meses. Não o viu entrar. Não notou a presença dele até terminar a peça, quando abriu os olhos e o encontrou no fundo do café, encostado na parede, a observando com uma intensidade que a desestabilizou. Continuou com seu repertório, sentindo o olhar dele como um foco de calor sobre sua pele. Quando terminou, os aplausos preencheram o espaço. Entre o público, várias pessoas se aproximaram para parabenizá-la. Léo permaneceu à distância, esperando. Não sabia que você viria, disse ela quando finalmente ficaram sozinhos, fingindo organizar suas partituras. Eu também não. A sinceridade dele era desconcertante. Quem era o cara do vídeo? A pergunta a surpreendeu. Miguel, meu novo colega de AP, por quê? Curiosidade. O tom tentava ser casual, mas havia algo mais. Você toca diferente agora. Melhor ou pior? Camila levantou o olhar, desafiadora. Mais livre. A resposta flutuou entre eles como uma confissão involuntária. Um silêncio carregado de palavras não ditas se instalou enquanto arrumavam o equipamento juntos. Suas mãos se roçaram acidentalmente sobre o piano, mandando choques elétricos pelos braços. Tô me inscrevendo numa audição para o conservatório, anunciou ela de repente. Semana que vem. Os olhos de Léo brilharam com algo parecido com orgulho. Já estava na hora. Você estava certo, Camila deu de ombros. Precisava parar de ter medo. E conseguiu? A voz dele soava estranhamente rouca. Em processo. Sorriu, sentindo uma nova confiança florescer dentro dela. Técnica incrível, querida. Uma mulher alta, com um vestido vermelho justo e cabelo preto impecável, se aproximou de Camila após sua apresentação na pequena sala de concertos do centro do Rio. Sou Renata Torres. O nome ecoou na memória de Camila. Renata Torres, a influencer musical que tinha saído com Léo por quase 1 ano. Obrigada, respondeu cautelosamente, estendendo a mão. Léo sempre comentava que a vizinha dele tocava piano, mas nunca disse que você era tão talentosa. Renata sorria com uma simpatia que não alcançava os olhos. Vocês ainda têm contato? De vez em quando, mentiu Camila, desconfortável com a menção ao Léo. Devíamos tomar um café. Conheço todo mundo do conservatório de música. Renata tirou um cartão da bolsa. Posso te dar umas dicas para a audição. Antes que Camila pudesse responder, uma voz masculina interrompeu. Camila, temos que ir. Miguel, seu colega de apartamento, apareceu do lado dela. A reserva no restaurante, lembra? Renata observou o jovem com interesse calculista. Seu namorado? Meu amigo, corrigiu Camila, agradecendo pela interrupção. Prazer te conhecer, Renata. Enquanto se afastavam, Camila sentiu o olhar penetrante da mulher nas suas costas, como um predador avaliando sua presa. O suor cobria a testa de Léo enquanto golpeava o saco de pancada com fúria contida. Cada impacto liberava uma fração da frustração que o consumia. Você tem visita, anunciou Marcos da porta da academia. Renata apareceu na entrada, deslumbrante como sempre. Seu sorriso, calculado para desarmar, se abriu devagar. Que jeito é esse de cumprimentar uma velha amiga? Perguntou ela. O que você está fazendo aqui? Léo parou de bater, secando o rosto com uma toalha. Acabei de conhecer sua protegida. A pianista. A mandíbula de Léo se tensionou.
Camila, onde? Num recital, tem talento. Renata examinou as unhas perfeitas. E um colega de apartamento bem atraente. O que você quer, Renata? A paciência de Léo se esgotava rapidamente. Relembrar os velhos tempos. A mão dela pousou no braço nu de Léo. Senti sua falta. O nosso lance acabou há meses. Afastou gentilmente a mão dela. E por bons motivos. As pessoas mudam. Renata deu mais um passo, invadindo o espaço pessoal dele. Eu mudei. Tenho que voltar para o trabalho. Léo recuou desconfortável com a proximidade. Pensa no assunto. Renata lhe entregou um cartão com o endereço de um hotel. Vou estar esperando hoje à noite. Depois que ela saiu, Léo ficou parado, com o cartão amassado no punho. O rosto de Camila apareceu na sua mente, sorridente, livre, seguindo em frente sem ele. Talvez fosse hora de fazer o mesmo. O corredor do conservatório estava deserto quando Camila chegou para sua pré-audição. Seus passos ecoavam contra o mármore polido enquanto procurava a sala certa. Um murmúrio de vozes chamou sua atenção. Vinha de uma porta entreaberta no fim do corredor. Se aproximou silenciosamente, reconhecendo uma das vozes. A cena que encontrou congelou seu sangue. Renata pressionada contra a parede, com os braços em volta do pescoço de Léo. Seus lábios unidos num beijo apaixonado. O portfólio com suas partituras caiu no chão com um barulho surdo. Léo se separou bruscamente, se virando para a porta. Seus olhos se arregalaram ao reconhecê-la. Camila. A voz dele soava abafada. Ela já corria pelo corredor, com as lágrimas embaçando a visão e uma dor inexplicável oprimindo o peito. Não era só sexo, afinal de contas. O estúdio de gravação, nota alta, brilhava sob as luzes artificiais, enquanto Camila permanecia imóvel na frente do imponente piano de cauda. Seus dedos, habitualmente ágeis, se sentiam pesados como chumbo. A partitura à sua frente se borrava entre lágrimas contidas. Você precisa se concentrar, avisou o técnico da cabine. Temos o estúdio por horas limitadas. Um suspiro escapou dos lábios dela. 3 tentativas falharam. A melodia que fluía naturalmente por semanas, agora engasgava na garganta como um grito abafado. A porta do estúdio se abriu com um rangido. 5 minutos, pediu uma voz familiar demais. Leonardo apareceu na entrada, despenteado e com olheiras profundas. Como se também não tivesse dormido nas últimas 48 horas. Sai fora, ordenou Camila, apertando as teclas com força desnecessária. Por favor. O tom suplicante era estranho nele. 2 minutos. O técnico os observava curioso da cabine de vidro. Camila assentiu secamente e o homem se retirou, deixando-os sozinhos. O que você viu? Começou Léo, se aproximando cautelosamente. Não me interessa. As palavras cortavam como navalhas recém-afiadas. Sua vida pessoal é sua. Foi uma armadilha. Léo apoiou as mãos sobre o piano, se inclinando em direção a ela. Renata me chamou para falar do conservatório. Disse que podia te ajudar. Uma risada amarga brotou do peito de Camila. Agora você se preocupa com minha carreira? Sempre me importei. A sinceridade no olhar dele era insuportável. Sabe de uma coisa? Camila fechou a tampa do piano com uma batida seca. Consegui a pré-audição para o conservatório. Amanhã. E preciso me concentrar. Léo recuou como se tivesse levado um tapa. Isso é fantástico. É mesmo. Camila juntou suas partituras com mãos trêmulas. E não preciso de distrações. Não agora. Sou uma distração? A pergunta flutuou entre eles, carregada de significados ocultos. Você é um erro que não devia ter cometido. O silêncio que se seguiu era tão denso que quase dava para tocar. Léo assentiu devagar, como processando cada sílaba. Entendi. A voz dele soava oca. Te desejo sorte amanhã. Quando a porta se fechou atrás dele, Camila desabou sobre o banco do piano. As lágrimas que tinha segurado durante toda a confrontação finalmente encontraram liberdade, deslizando pelas bochechas como notas de uma melodia triste. O apartamento estava mergulhado na penumbra quando Miguel encontrou Camila encolhida no sofá, com o olhar perdido no nada. Quer conversar? Perguntou acendendo uma lâmpada. Estraguei a gravação. A voz dela soava distante. Não consegui me concentrar.
Miguel se sentou ao lado dela, oferecendo uma xícara de chá quente. Tem a ver com o cara que te procurou hoje de manhã? Leonardo. O nome saiu como uma exalação dolorosa. Meu vizinho de infância. E algo mais? Miguel arqueou uma sobrancelha. Camila hesitou um instante. Foi minha primeira vez, semana passada. Miguel assobiou baixinho. Complicado. Era simples. Camila tomou um gole do chá, agradecendo o calor. Um acordo, sem sentimentos, sem compromissos. E agora tem sentimentos. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Camila assentiu, incapaz de negar por mais tempo. O pior é que peguei ele se beijando com a ex. As palavras tinham um gosto amargo na boca. No conservatório, logo antes da minha audição. Tem certeza do que viu? Miguel franziu o senho. O que mais poderia ser? Camila deixou a xícara sobre a mesinha. Não importa. Amanhã é minha oportunidade. Tenho que me concentrar. O celular de Camila vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de um número desconhecido. Uma foto. Camila abriu, sentindo como a cor abandonava seu rosto. Era ela e Léo, na festa de noivado, abraçados no terraço. Uma segunda mensagem chegou imediatamente. Tenho mais. O que será que o comitê do conservatório vai achar da candidata deles? Renata, sussurrou mostrando o celular para o Miguel. Chantagem. Miguel fechou os punhos. O que ela quer? Que eu me afaste do Léo. Camila bloqueou a tela, sentindo náuseas. Como se fosse necessário. A sala de audições do Conservatório de Música impunha respeito com seus tetos altos e acústica perfeita. Camila, vestida com elegância sóbria, esperava sua vez enquanto repasava mentalmente cada nota. Senhorita Vargas. Uma mulher de meia-idade a chamou da porta. O comitê está pronto. Com pernas bambas, Camila avançou em direção ao palco, onde um magnífico piano de cauda a esperava. 5 pessoas a observavam da primeira fileira, com expressões indecifráveis. Bom dia! A voz dela soou mais firme do que esperava. Vou interpretar uma composição original intitulada Liberdade em Ré menor. Seus dedos encontraram as teclas. As primeiras notas surgiram limpas, precisas. A melodia começou a fluir, a transportando para longe das preocupações. Até que o viu. Entre o público, na última fileira, Leonardo observava intensamente. A presença dele foi como uma âncora que a arrastou de volta à realidade. Seus dedos hesitaram. Uma nota falsa, depois outra. A música desmoronou como um castelo de cartas. Desculpa, murmurou tentando retomar o controle. Deixa eu começar de novo. O presidente do comitê consultou o relógio com impaciência. Prossiga. Camila fechou os olhos, buscando concentração. Mas a imagem de Léo tinha se gravado nas pálpebras. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Não consigo, sussurrou, sentindo o pânico a paralisar. Se levantou abruptamente, pegou suas partituras e abandonou o palco a passos rápidos, ignorando os olhares surpresos do comitê. No corredor, as lágrimas embaçavam sua visão enquanto avançava em direção à saída. Uma mão firme a deteve. Me deixa, suplicou sem se virar, reconhecendo o toque. Não. A voz de Léo soava decidida. Dessa vez não. O que você quer de mim? Camila se virou, o enfrentando com toda a raiva acumulada. Estragar minha audição, destruir meu sonho. Parabéns. Conseguiu. Vim te apoiar. Léo parecia genuinamente confuso, como sempre fiz. Me apoiar? A incredulidade tingiu a voz dela. Se beijando com sua ex nesse mesmo prédio, deixando que ela me ameace. O quê? A expressão de Léo se transformou. Renata te ameaçou? Camila tirou o celular e mostrou as mensagens. A fúria escureceu o rosto de Léo enquanto lia. Vou resolver isso, prometeu fechando os punhos. Não preciso que você resolva nada. Camila guardou o celular. Só preciso que desapareça da minha vida. É isso que você realmente quer? A pergunta pendia entre eles como um fio frágil. Te odeio. As palavras saíram como dardos envenenados. Não é verdade. Léo deu um passo em direção a ela. Você me odeia porque eu importo para você. Minha audição tá arruinada.
As lágrimas rolavam livremente pelas bochechas. Minha oportunidade perdida. Vão ter outras. Léo tentou pegar as mãos dela, mas ela recuou. Não para mim. Léo a olhou fixamente, determinação brilhando nos olhos. Não vou deixar que te quebrem. Uma pausa significativa. Nem mesmo eu. O vestido preto se colava ao corpo de Camila como uma segunda pele, realçando curvas que habitualmente escondia sob roupas largas. O espelho lhe devolvia uma imagem irreconhecível, lábios pintados de escarlate, olhos esfumaçados, cabelo preso num coque descontraído que deixava escapar mechas estratégicas. Tem certeza que quer fazer isso? Miguel ajustava a gravata, a observando com preocupação. Absoluta. A determinação endureceu a voz dela. Uma noite para esquecer. Afogar as mágoas não apaga os problemas. Miguel ofereceu o braço com galanteria. Não tô procurando soluções. Camila pegou a bolsinha pequena. Só anestesia. O táxi os deixou na frente do Tóxica, a balada mais exclusiva da Zona Sul. A fachada minimalista escondia um interior vibrante, onde a elite carioca se misturava entre luzes estroboscópicas e música eletrônica. O segurança os examinou com um olhar crítico antes de se afastar. Miguel tinha conseguido entradas através dos contatos na indústria musical. Dentro, o ambiente pulsava como um organismo vivo. Corpos dançavam em sintonia com ritmos hipnóticos, enquanto garçons circulavam com bandejas de drinks fosforescentes. "Bora viver!" exclamou Camila, aceitando uma bebida cor turquesa que borbulhava misteriosamente. A música penetrava na pele dela, convidando-a ao abandono. Fechou os olhos, permitindo que as vibrações lavassem os pensamentos. Chega de audições fracassadas. Chega de Leonardo. Chega de Renata. Só o momento presente, puro e intenso. Miguel encontrou par de dança rapidinho. Camila o observou se afastar entre a multidão enquanto virava o segundo drink. O álcool borrava as bordas da realidade, transformando as luzes em estrelas cadentes e as pessoas em silhuetas difusas. Se aventurou na pista, se deixando levar pela música. Seu corpo se movia com uma liberdade recém-descoberta, sem inibições nem medos. Vários olhares masculinos seguiam seus movimentos, mas ela dançava para si mesma, num ato de exorcismo rítmico. Um cara se aproximou, tentando sincronizar os movimentos com os dela. Atraente, elegante, com olhos que prometiam diversão sem complicações. Exatamente o que precisava. "Posso te pagar um drink?" gritou por cima da música. Camila assentiu, permitindo que pegasse sua mão para guiá-la até o bar. O contato físico, embora superficial, despertou sensações adormecidas na pele. "Adriano", se apresentou ele, se inclinando para falar no ouvido dela. "Camila", respondeu, sentindo a respiração quente dele contra o pescoço. A conversa fluiu surpreendentemente fácil. Adriano era arquiteto, recém-chegado de Barcelona, com humor ácido e sem expectativas, perfeito para uma noite de esquecimento. 3 drinks depois, Camila ria como não fazia há semanas. A música mudou para um ritmo mais lento, mais íntimo. Adriano a atraiu para a pista novamente, as mãos pousando respeitosamente na cintura dela. Foi então que o viu. Leonardo atravessava a multidão como um predador em busca da presa. Sua expressão, usualmente controlada, mostrava uma mistura volátil de emoções. Os olhos escanearam a pista até se encontrarem com os de Camila. O tempo pareceu congelar. A multidão desapareceu. Só existiam eles dois, conectados por um fio invisível de tensão. Léo avançou em direção a ela, com passos decididos. Adriano, sentindo a mudança na postura de Camila, se virou para enfrentar o recém-chegado. "Amigo seu?" perguntou, percebendo a eletricidade entre ambos. "Ex-amigo", respondeu Camila, desafiadora. Léo chegou até eles, ignorando completamente Adriano. "Precisamos conversar." "Tô ocupada." Camila intensificou deliberadamente o abraço com Adriano. "É importante." A urgência na voz dele era inegável. "A moça tá comigo", interveio Adriano, se interpondo ligeiramente. O olhar que Léo dirigiu a ele teria congelado o inferno. "Isso não é da sua conta. Se é da conta dela, é da minha." A tensão escalava perigosamente. Camila,
sentindo a iminência de um conflito, soltou Adriano. 5 minutos, concedeu, se dirigindo a Léo. Nenhum a mais. Te espero no bar, ofereceu Adriano, entendendo a situação. Léo conduziu Camila para um cantinho mais tranquilo da balada, junto a janelões enormes que mostravam as luzes noturnas da cidade. As mãos dele tremiam ligeiramente quando entregou o celular. Olha isso. Na tela, uma captura de conversa entre Renata e alguém do comitê do conservatório. Planos explícitos para sabotar a audição de Camila. Mentiras elaboradas sobre plágio musical e comportamento inadequado. Como conseguiu isso? Camila sentia o sangue pulsando nas têmporas. Tenho meus métodos. Léo guardou o celular. Renata está desacreditada. Conversei com o diretor hoje à tarde. Por quê? A pergunta abarcava muito mais que a situação imediata. Porque ninguém tem direito de roubar sua música. A intensidade no olhar dele a atravessou. Seu talento, sua paixão. Não precisava do seu resgate. As palavras soavam ocas mesmo para ela. Eu sei. Léo deu um passo em direção a ela. Mas eu precisava fazer isso. A música mudou novamente, envolvendo a confissão em graves profundos que reverberavam nos corpos. Lá fora, o céu noturno se desfazia em chuva repentina, típica do verão carioca. E agora? Camila cruzou os braços, construindo uma barreira física entre eles. Agora? Léo estendeu a mão. Dançamos? Um convite simples que continha universos de possibilidades. Camila hesitou, consciente de Adriano esperando no bar, de Miguel perdido entre a multidão, de todas as razões pelas quais deveria recusar. Mas sua mão se moveu por vontade própria, encontrando a de Léo. Os dedos se entrelaçaram naturalmente, como peças desenhadas para se encaixar. A dança começou com distância prudente. 2 corpos se movendo em sincronia perfeita, sem quase se tocar. Mas a cada compasso, o espaço entre eles diminuía, cedendo ante uma gravidade inevitável. As mãos de Léo subiram pelas costas dela, a atraindo para o calor dele. Camila apoiou a cabeça no ombro dele, inalando o aroma familiar. Os corpos lembravam o que as mentes tentavam esquecer. Isso é loucura, sussurrou ela contra o pescoço dele. O melhor tipo de loucura, respondeu ele, agirando suavemente. Quando a música terminou, permaneceram abraçados, alheios ao mundo circundante. Camila levantou o olhar, se encontrando com olhos que refletiam seu próprio desejo contido. Vamos sair daqui, propôs Léo, a voz rouca pela emoção. Sem palavras para Adriano ou Miguel, sem explicações nem desculpas, abandonaram a balada sob a chuva torrencial. A água caía sobre eles como absolvição líquida enquanto corriam para o carro de Léo. Encharcados e ofegantes, se olharam na intimidade do veículo. A chuva batia no teto como aplausos distantes enquanto o desejo cristalizava entre eles, denso e palpável. O primeiro beijo foi violento, desesperado. O segundo, uma rendição mútua. O terceiro dissolveu qualquer resistência restante. Entre beijos molhados e carícias urgentes, Léo dirigiu para um destino incerto. As ruas noturnas desfilavam borradas enquanto Camila desabotoava botões com dedos trêmulos. Pararam num mirante solitário com vista panorâmica da cidade. A chuva criava cortinas de prata líquida que os isolavam do mundo exterior. Naquele casulo improvisado, as últimas barreiras caíram. Pele contra pele, suspiros entrecortados, confissões sussurradas na penumbra. Não era só desejo físico, mas fome de alma que só podia se saciar com entrega total. No clímax da paixão, Camila chorou. Lágrimas silenciosas que se misturavam com gotas de chuva sobre o rosto. Pensei que só queria me livrar disso. Ofegou contra os lábios de Léo. Mas era você o tempo todo. A confissão ficou suspensa entre eles, enquanto recuperavam o fôlego, entrelaçados no banco traseiro do veículo. Ao amanhecer, quando Léo acordou, encontrou o assento vazio. Nem um bilhete, nem uma explicação. Só o perfume de Camila impregnado na roupa como única testemunha da noite compartilhada. O celular vibrou com uma notificação, uma mensagem de Renata com capturas de tela. Camila entrando num hotel com Adriano poucas horas depois de deixá-lo.
Parece que você não é tão especial assim, dizia o texto venenoso. O ônibus parou com um chiado na rodoviária de Petrópolis. Camila desceu com uma mala pequena, aspirando o ar diferente do interior. Mais limpo. Mais simples. Como a vida que buscava reconstruir. A casa da vovó Esperança se erguia num bairro tradicional, com suas paredes de cores desbotadas e primaveras transbordando por cima do muro. Um oásis congelado no tempo que tinha sido seu refúgio durante a infância. Minha menina, a idosa apareceu na porta, braços abertos e sorriso radiante. Que surpresa mais linda! O abraço de Esperança cheirava a massa de pamonha e água de rosas. Segurança em estado puro. Precisava fugir, confessou Camila, enquanto a vovó lhe servia chocolate quente na cozinha de azulejos azuis. Do conservatório, Esperança se sentou na frente dela, as mãos enrugadas cobrindo as da neta. De tudo, Camila assoprou a bebida fumegante. De mim mesma, principalmente. A sabedoria de 70 anos brilhou nos olhos de Esperança. Ninguém foge de si mesmo, filhinha. A gente se persegue até se encontrar. O piano vertical de madeira escura ocupava o cantinho principal da sala. Desafinado pelo tempo e umidade, mantinha intacta a essência que Camila lembrava. Foi nesse instrumento que tocou suas primeiras notas, guiada pelas mãos pacientes da vovó. "Continua te esperando", comentou Esperança, tirando o pano velho que o cobria. "Como eu." Camila acariciou as teclas amareladas, extraindo notas imperfeitas, mas autênticas. Uma melodia surgiu espontaneamente sob os dedos, nostálgica e reconfortante. "Sempre soube que você voltaria para a música", murmurou a idosa. "Tá no seu sangue, como estava no do seu avô." Naquele primeiro dia, Camila tocou por horas, sem partituras, sem pressões, sem juízes, avaliando cada nota. Só ela e o instrumento, se reconectando como velhos amantes após longa separação. "A senhora é a professora?" A menina de tranças despenteadas olhava para Camila com curiosidade. "É o que tento ser." Camila sorriu, ajeitando o banquinho pequeno na frente do piano. O anúncio colado na vendinha local tinha dado resultados imediatos. "Aulas de piano para iniciantes. Primeiro mês grátis." Em menos de uma semana, 6 alunos se inscreveram, principalmente crianças do bairro. Lupita, de 8 anos, foi a primeira aluna. Os dedinhos gordinhos lutavam com as escalas básicas, mas o entusiasmo compensava qualquer dificuldade técnica. "Minha mãe fala que piano é coisa de gente rica", comentou enquanto praticava. "Sua mãe está enganada", respondeu Camila suavemente. "Música não distingue bolso, só coração." Ensinar era inesperadamente terapêutico. Transmitir conhecimento sem pressões. Observar o progresso genuíno. Comemorar pequenas conquistas. Cada tarde, rodeada de estudantes, Camila redescobria sua paixão por um ângulo completamente novo. À noite, quando a casa dormia, compunha. Músicas que nasciam sem esforço, livres de expectativas e comparações. Histórias musicais que narravam sua jornada pessoal. Miguel, amigo fiel apesar da distância, insistiu que gravasse suas composições. "O mundo merece escutar", argumentou durante uma videochamada. Com equipamento básico emprestado por um vizinho, Camila começou a registrar suas criações. Vídeos simples onde só se viam as mãos dançando sobre as teclas do piano velho, sem maquiagem, sem edição sofisticada. Honestidade pura. O primeiro vídeo publicado nas redes sociais alcançou 200 visualizações. O quinto, 2.000. O 10º, 15.000. Pessoas de vários países comentavam sobre a emotividade das interpretações. "Tão te descobrindo", comemorou Miguel por telefone. "Como eu sempre soube que ia acontecer." Camila sorriu, lembrando como tinha mal entendido a relação com o colega de apartamento. Na noite da balada, após se separar de Léo no amanhecer, tinha procurado Miguel desesperadamente. O encontrou com Adriano. Ambos se conectaram instantaneamente, enquanto ela lidava com sua confusão emocional. A mentira de Renata, fabricada com fragmentos de realidade manipulada, provavelmente tinha funcionado. Léo nunca tentou contatá-la novamente. "Soube alguma coisa dele?" perguntou hesitante enquanto revisavam juntos comentários no canal.
Continua perguntando por você, respondeu Miguel naturalmente. Toda semana, como um relógio. O coração de Camila deu uma cambalhota traidora. Não conta onde eu tô. Não vou contar. Miguel fez uma pausa significativa. Mas também não vou mentir quando perguntar se você tá bem. A peça mais pessoal surgiu durante uma noite de insônia. Camila a intitulou simplesmente Léo, embora publicamente aparecesse como Gravidade Inevitável. Uma composição que começava com notas dispersas, quase aleatórias, que gradualmente encontravam harmonia e propósito. Gravou a interpretação ao amanhecer, quando os primeiros raios solares iluminavam o piano. Os dedos extraíam do instrumento emoções que as palavras não conseguiam expressar. Arrependimento, gratidão, saudade, aceitação. Miguel compartilhou o vídeo em todas as redes. Sua obra-prima, declarou com orgulho fraternal. Os comentários positivos inundaram a publicação. Entre eles, um chamou a atenção de Camila, um perfil sem foto pessoal, com uma mensagem concisa. Sempre soube que você brilharia. Sempre. O nome do usuário era simplesmente LM. Tem talento natural, comentou Esperança, observando Camila ensinar os alunos no quintal dos fundos, transformado improvisadamente em academia musical comunitária. Aprendi com a melhor. Camila abraçou a vovó, agradecida pelo refúgio proporcionado durante esses meses de cura. Quando vai tentar de novo? A pergunta pairava entre elas há semanas. O conservatório? Camila negou suavemente. Esse trem já passou, vó. Sempre tem outros trens. Esperança lhe entregou um envelope. Chegou hoje de manhã. O logotipo oficial do Conservatório de Música do Brasil destacava no canto superior. Com dedos trêmulos, Camila extraiu a carta formal. Prezada senhorita Vargas, após revisar sua solicitação e material adicional recebido, temos o prazer de convidá-la para a audição final do programa de composição contemporânea, com bolsa integral potencial. Que material adicional? Camila franziu a testa confusa. Eu não mandei nada. Alguém acredita em você mais do que você acredita em si mesma, observou Esperança com um sorriso enigmático. O telefone interrompeu as reflexões. Miguel soava exaltado do outro lado da linha. Você precisa ver isso, exclamou sem cumprimentar. Tô te mandando um link, agora. A tela mostrou uma reportagem do jornal cultural mais prestigioso do país. Talentos Emergentes. A pianista autodidata que conquista as redes. Sua foto ocupava o centro da matéria, junto a críticas elogiosas sobre suas composições originais. Quem? Começou a perguntar. Adivinha quem é amigo do editor cultural? Interrompeu Miguel. E adivinha quem mandou seus vídeos para o conservatório há 3 semanas? O mundo pareceu parar momentaneamente. Leonardo sussurrou. Bingo! A voz de Miguel se suavizou. Nunca parou de acreditar em você, Camila. Lágrimas silenciosas rolaram pelas bochechas enquanto relia o convite. Uma segunda chance. Um novo começo. O celular vibrou com uma notificação. Outro comentário no último vídeo. Vou estar na primeira fileira, sempre. O majestoso auditório do Conservatório de Música resplandecia sob as luzes ambientais. Poltronas de veludo vermelho acolhiam músicos consagrados, críticos influentes e estudantes aspirantes. No centro do palco, um piano de cauda Steinway aguardava, brilhante e poderoso, como uma fera adormecida. Nos bastidores, Camila contemplava seu reflexo no espelho do camarim. O vestido azul marinho, comprado dessa vez, não alugado, caía com elegância sobre a silhueta. As mãos, habitualmente frias antes de tocar, permaneciam estranhamente aquecidas. 5 minutos, senhorita Vargas, anunciou uma assistente aparecendo brevemente na porta. Camila assentiu, repassando mentalmente cada compasso de sua composição original. Metamorfose em Sol Maior narrava musicalmente sua transformação pessoal durante os últimos meses. Uma história sem palavras, mas repleta de significado. Vai arrasar, afirmou a voz de Miguel da porta. O amigo estava impecável num terno escuro, com uma orquídea na lapela. Dá para perceber o nervosismo? Camila tentou sorrir,
ajeitando uma mecha rebelde do cabelo preso. O suficiente para saberem que você é humana. Miguel se aproximou, depositando um beijo fraternal na testa. Sua avó está na primeira fileira, distribuindo biscoitos para todo o comitê avaliador. A imagem mental arrancou uma gargalhada genuína de Camila. Esperança tinha viajado especialmente de Petrópolis, trazendo consigo 2 dos pequenos alunos de Camila como representantes oficiais da academia improvisada. Viu-se? A pergunta ficou suspensa no ar. Miguel negou suavemente. Nenhum sinal, mas o auditório está lotado. Uma pontada de decepção atravessou o peito de Camila. Irracional, considerando tudo o que aconteceu. E mesmo assim, persistente. É seu momento. Miguel apertou as mãos dela com carinho. Só seu. O silêncio absoluto precedeu a entrada. Camila avançou em direção ao centro do palco com passos medidos, sentindo o peso de centenas de olhares avaliadoras. Reconheceu o diretor do conservatório, o mesmo comitê que presenciou seu fracasso anterior, e vários rostos novos que, segundo lhe informaram, representavam importantes gravadoras. Ao chegar ao piano, fez uma reverência modesta, sem floreios desnecessários, sem pretensões. Esse era seu verdadeiro eu. Vou interpretar uma composição original intitulada Metamorfose em Sol Maior, anunciou com voz clara que ecoou na acústica perfeita do recinto. Os dedos encontraram as teclas. As primeiras notas surgiram tímidas, quase hesitantes, evocando incerteza. Progressivamente a melodia ganhou confiança, tecendo padrões mais complexos, como uma borboleta emergindo lentamente do casulo. O piano respondia ao toque como um confidente íntimo. Cada nuance emocional, cada transição vital ficava plasmada na partitura sonora que construía diante do público absorto. A técnica impecável servia unicamente como veículo para uma expressão que transcendia o meramente acadêmico. Durante o movimento final, Camila se permitiu fechar os olhos. Já não tocava para o comitê, nem para a vovó, nem mesmo para si mesma. Tocava para ele, para o Leonardo, estivesse ou não entre o público. Porque entendia finalmente que sua música tinha florescido graças a tudo que viveram juntos. O bom e o doloroso. O desejo e a perda. A última nota vibrou no ar, se prolongando como um suspiro contido. Um segundo de silêncio sepulcral. E depois, o estrondo. O auditório inteiro se pôs de pé, aplaudindo com fervor inusitado. Camila abriu os olhos, impressionada com a resposta. Entre a multidão distinguiu Esperança, chorando abertamente, enquanto os pequenos alunos pulavam entusiasmados. O diretor do conservatório se aproximou do palco com um sorriso amplo, apertando a mão dela com firmeza profissional. Extraordinário, senhorita Vargas, afirmou com sinceridade palpável. O comitê tomou uma decisão unânime. A bolsa integral é sua, se desejar aceitar. As palavras que tantas vezes sonhou ouvir finalmente se materializavam. Camila assentiu, incapaz de articular resposta coerente, enquanto as lágrimas ameaçavam transbordar dos olhos. Além disso, continuou o diretor, consultando discretamente umas anotações, temos propostas de 3 gravadoras interessadas nas suas composições originais, particularmente impressionadas com sua peça Gravidade Inevitável, a composição dedicada a Léo, a que nunca pensou que seria ouvida além dos seguidores nas redes sociais. Obrigada, conseguiu pronunciar finalmente, tomada pelas emoções contraditórias que a inundavam, alegria absoluta pelo reconhecimento profissional, e um vazio persistente pela ausência da única pessoa com quem realmente desejava compartilhar isso. Nos bastidores, abraços efusivos de Miguel, Esperança e os pequenos estudantes. Parabéns de professores e críticos, cartões de visita deslizados discretamente na mão. Uma voragem de interações que Camila processava no automático, sorrindo e agradecendo mecanicamente. Preciso de ar, sussurrou para o Miguel quando o turbilhão social ameaçou sufocá-la. O amigo assentiu compreensivamente, a escoltando para uma saída lateral que levava ao pequeno jardim interno do conservatório. O crepúsculo tingia o céu de tonalidades violetas,
enquanto Camila respirava fundo, tentando assimilar tudo o que aconteceu. Conseguiu, murmurou uma voz às costas. Camila se virou bruscamente. Leonardo permanecia a poucos metros, impecavelmente vestido e visivelmente nervoso. Nas mãos segurava um buquê simples de camélias brancas, as flores favoritas de Camila desde menina. Você veio. As palavras escaparam como um suspiro. Não podia ter perdido isso. Léo avançou cautelosamente, como se aproximando de um animal assustado. Estava na última fileira, escondido. Por que se esconder? Camila permaneceu imóvel, temerosa de quebrar o momento frágil. Porque isso era seu. Léo estendeu as flores com um gesto tímido, impróprio dele. Seu talento. Seu momento. Não queria te distrair. Camila aceitou o buquê, roçando intencionalmente os dedos ao pegá-lo. Miguel me contou o que você fez, disse suavemente. Os vídeos, a matéria, tudo. Léo desviou o olhar, subitamente vulnerável. Foi o mínimo que podia fazer depois de tudo. Por quê? A pergunta continha multidão de significados implícitos. Léo pegou a mão livre dela com delicadeza reverente. O contato mandou correntes elétricas pelo braço de Camila. Não foi só uma ajudinha, confessou com voz quebrada. Foi a única forma que encontrei de ficar perto de você, sem doer perder você. A verdade, nua e crua, ficou suspensa entre ambos. Camila sentiu que algo se desfazia dentro dela, uma tensão mantida por muito tempo que finalmente encontrava libertação. E a Renata? Perguntou, precisando fechar todas as feridas. Uma armadilha, como te falei. Léo suspirou profundamente. Ela me beijou quando ouviu seus passos. Sabia exatamente o que estava fazendo. Eu acreditei, afirmou Camila, mas aí vi aquelas fotos manipuladas. Léo negou com tristeza. O próprio Adriano me explicou depois. É gente boa. Agora ele e o Miguel... Eu sei. Camila sorriu levemente. Irônico, né? Um silêncio cúmplice se instalou entre eles. A distância física diminuía imperceptivelmente a cada respiração compartilhada. Sua música... Léo procurava as palavras adequadas. Gravidade inevitável é... Sobre você, completou ela com coragem recém-descoberta. Sobre nós. Léo aconchegou o rosto dela com infinita ternura. Existe um nós, Camila. Em vez de responder com palavras, ela se inclinou para frente, depositando um beijo suave nos lábios dele. Uma promessa. Um novo começo. Aplausos discretos interromperam o momento. Miguel, Esperança e os pequenos alunos observavam a cena da porta do jardim com sorrisos cúmplices. Finalmente, exclamou a vovó com satisfação evidente. Agora podemos ir comemorar? Trouxe bolos. Entre risadas compartilhadas, o grupo se dirigiu para a saída. Léo entrelaçou os dedos com os de Camila, natural e definitivamente, como se nunca tivessem estado separados. Horas mais tarde, no mesmo terraço onde tudo começou, Camila interpretava melodias improvisadas sob um céu estrelado. Léo a observava, deitado numa espreguiçadeira, com adoração incondicional. Se arrepende de alguma coisa? Perguntou quando ela fez uma pausa. Camila negou suavemente, se acomodando junto a ele no espaço apertado. Cada nota nos trouxe aqui, respondeu apoiando a cabeça no peito dele. Não era só um favor, era o começo da nossa música. É assim termina a nossa história. De onde você está assistindo, querido espectador? Estava curtindo essa história no conforto do seu sofá ou talvez no transporte público com o fone no ouvido para não perder nenhum detalhe? Como Camila e Léo, às vezes precisamos de um empurrãozinho para nos atrevermos a viver nossas próprias histórias. Tem algum favor que você deveria pedir? Ou alguma oportunidade que está deixando passar? Não espera alguém mandar seus vídeos para o conservatório da vida. Se essa história tocou seu coração, compartilha com aquela pessoa especial que te faz sentir como se tocasse piano sob as estrelas. E você? Qual é a música que está esperando para começar?